Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Oi, professor. Boa noite, tudo bem? E aí, Mi, beleza? Beleza. Joia. Olá, Juliana. Olá, Natália. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Tudo e com o senhor? Joia. Hoje nós vamos falar de um tema muito quente, hein? Inesquecível, que é a doença de Alzheimer. Alguém assistiu o filminho da semana passada? Gostaram? Muito bom, professor. Eu não consegui terminar ele ainda. Eu tive que parar na metade, mas até onde eu consegui assistir, vou retomar. Eu gostei bastante. Legal, né? Mostra bem o drama familiar de um paciente com Alzheimer, né? Toda a família é envolvida no processo de tratamento, de diagnóstico, de acompanhamento dos cuidados. É bem interessante porque mostra bem a realidade. E esse processo é muito comum, é mais frequente do que a gente imagina entre as famílias, sabe? Por isso que eu fiz questão de trazer essa oportunidade para vocês assistirem, e hoje a gente vai trabalhar a parte bioquímica e farmacológica. Por isso que aquela base do filme foi interessante para a gente trabalhar hoje os conceitos e entender melhor a performance de todo o tratamento. Tá, joia. Oi, Thaís. Thaís está aqui. Bom, nós temos 4 alunos na sala, 4 já dá quórum. Ó, chegou a Gisele, vamos passar para 5. Daí já dá quórum, a gente já começa a aulinha, tá bom? Hoje... Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Tá melhorzinha?
Estamos indo, professor. Entre uma náusea e outra, a gente chega lá. Tá bom. Faz parte. Tá joia. Eu estava estudando o teu caso aqui com os colegas médicos e tem um protocolo. Depois eu te passar, se tu quiseres experimentar para Eu quero. Eu quero. Uma dose com doses altas de vitamina D e um protocolo antioxidante também, para ajudar no processo de preservação das células, né, do tecido. Do quadro Bora lá, professor. A vitamina D já estou tomando, mas eu não sei se é tanto assim. Porque a que eu estou tomando, ela tem 10.000 UI de D3. Tá. Aí tem 1.000 UI de A e 120 mcg de K2. Não, teria que ser uma dose bem maior do que isso. E acompanhar, mas depois a gente conversa no Partica aqui, tá bom? Beleza, professor. Obrigada. Joia. Bom, pessoal, hoje então nós vamos estar trabalhando com vocês a doença de Alzheimer, né? Alzheimer, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir o vídeo e o filme que a gente passou para vocês na semana passada, como um retrato de uma família que tem um paciente de Alzheimer. É bem aquilo mesmo, sabe? E é bem mais frequente do que a gente imagina na sociedade. As pessoas passando pelas mesmas circunstâncias sociais, assim, de ter que acompanhar a evolução da doença de um ente querido é sempre bem dramática, assim, em termos de relacionamento social. E aí o filme era uma base para a gente poder trabalhar hoje os conceitos gerais e o tratamento da doença de Alzheimer. Então, quem teve a oportunidade de ver o filme vai observar assim vários dos quesitos que a gente vai estar trabalhando em termos conceituais, com uma relação direta com a nossa paciente lá, com a Alice, do filme, né? Então, quando a gente fala de a doença de Alzheimer, a gente lembra do próprio Alzheimer, do Alois Alzheimer, que viveu, é um alemão, um médico alemão, que viveu entre 1864 e 1915. E em 1901, ele diagnosticou e apresentou à comunidade médica o primeiro caso relatado como falência de neurônios colinérgicos. E aí ele foi atribuído, então, o nome dessa doença relatada pela primeira vez por ele. Por isso, doença de Alzheimer, né? Não que ele tivesse Alzheimer, mas é a doença descrita pelo Alois Alzheimer em 1901, como o primeiro caso clínico, acompanhado de validação científica de exames laboratoriais e também de clínica com a descrição da doença. Então, ele fez o primeiro relato, por isso, doença de Alzheimer. E a definição básica dela, na fisiopatologia, é uma doença neurodegenerativa progressiva e irreversível. Então, vejam, quando a gente falou em doença degenerativa, é uma consequência, normalmente, de processos que levam à apoptose do neurônio, ou, eventualmente, também a necrose desses neurônios. Então, é um processo que induz a uma progressiva degeneração neuronal e, curiosamente, ela se dá em neurônios colinérgicos, aqueles que têm a acetilcolina como neurotransmissor principal. Nesse contexto, existe uma correlação direta entre a acetilcolina e os elementos de memória e aprendizagem. Então, sempre que há uma destruição progressiva desses neurônios colinérgicos, a gente tem distúrbios cognitivos e perda de memória, obviamente. Também acontece a esses pacientes uma redução na capacidade de aprendizagem e na evocação de respostas já aprendidas. Então, não só o paciente tem um déficit cognitivo, como também ele esquece as coisas que aprendeu. Diferente da memória emocional, por exemplo, que em alguns pontos as memórias mais antigas ficam preservadas em função dos laços
e das conexões neurais de reforço que essas memórias tiveram ao longo da evolução do próprio paciente. Por isso, normalmente, ele começa a ter um prejuízo cognitivo e de memória das memórias mais recentes para as memórias mais passadas. E por que isso? Porque quando a gente fala de memórias passadas, normalmente essas memórias são evocadas com muito mais frequência, reforçando os laços cognitivos de memória, né? Então, a gente tem, quando fala da nossa infância, por exemplo, quantas vezes vocês falaram da infância de vocês ao longo da vida, né? Daqueles mesmos fatos. A gente sempre tem fatos marcantes que ficam e que são relacionados a eventos que levaram a um desenvolvimento emocional muito forte, né? A um apego emocional muito forte, uma resposta do sistema límbico evocada com muita força. Então, essas memórias, pelo reforço cognitivo e pelo reforço das conexões neurais que elas evocam, sempre que são relembradas, elas são mantidas por mais tempo. Então, de fato, o que acontece nos pacientes é uma perda progressiva e irreversível das memórias mais recentes para as memórias mais passadas. Isso faz com que o paciente tenha ou apresente situações bem interessantes que são muito relacionadas, por exemplo, com prejuízos relacionais, né? Porque ele começa a esquecer dos laços afetivos mais recentes. Então, ele passa a não reconhecer, por exemplo, as feições, as faces, os jeitos, os lugares onde ele está vivendo mais recentemente. Isso normalmente leva a desconfortos relacionais, né, com a família. Ele esquece quem é a família, esquece quem é o filho, não reconhece o filho depois de iniciado o processo, né? O filho ou a parceira ou, enfim, quem tiver no círculo social dele naquele momento. Então, é bem impactante em termos de relacionamento. Nas questões quando já existe um grau de evolução da doença mais avançada, ele esquece mesmo de fazer as próprias necessidades fisiológicas, né? Então, tudo isso também é esquecido. Até o momento em que ele literalmente esquece como se respira, como se evacua, e aí ele tem um prejuízo bastante intenso, né? Normalmente, o paciente nessas condições já não tem mais condições de viver no ambiente familiar e, em geral, é internado em uma casa de repouso. Bom, a definição também lembra que a cognição, ou o conhecimento, ou o aprendizado, né, é composto por memórias. Então, sempre que a gente aprende uma coisa, a gente armazena em circuitos neuronais relacionados à memória. Nesses circuitos neuronais, a gente tem o envolvimento de acetilcolina, mas tem o envolvimento também de glutamato, como neurotransmissor coadjuvante no processo de aprendizagem e memória. A gente vai encontrar também associado ao aprendizado, à cognição, um processo de orientação. Orientação, segundo as características cognitivas, está diretamente ligado à capacidade de orientar o conhecimento novo que está sendo gerado para um conjunto de conhecimentos já pré-existentes. Então, a gente orienta sempre alguma coisa que aprendeu nova a um conjunto já de conhecimentos que já foram aprendidos, né? Então, a gente soma conhecimentos, na verdade, num conjunto de circuitos neuronais. Por exemplo, alguém aprende a andar de bicicleta uma vez só. Ninguém aprende 2 vezes a andar de bicicleta. A gente aprende uma vez e sempre reproduz os mesmos movimentos. Agora, quando a gente aprende a empinar a bicicleta em uma roda só, eu nunca consegui aprender isso, mas quem aprende fazer esse movimento de equilíbrio para manutenção, esse mesmo equilíbrio de aprendizagem é ligado a um conjunto relacionado ao andar de bicicleta.
Então, ele é acumulado para fins de evocação, sempre que for preciso, para conjuntos de circuitos neuronais específicos. Então, assim, a gente tem, por exemplo, as memórias culinárias, as memórias de comportamentos sociais, as memórias de relacionamentos. Todos esses conjuntos são sempre evocados e armazenados a partir de circuitos neuronais sim, específicos. Então, a orientação também é importante para o processo cognitivo. Direcionar os conhecimentos novos para essas vias neurais relacionadas ao aprendizado. O julgamento também é impactante para o processo cognitivo. O julgamento, que é um setor ou uma lógica estabelecida na região cortical do cérebro, e o julgamento inclui aí os processos de avaliação da necessidade e do impacto que esse novo conhecimento vai ter sobre os relacionamentos afetivos que a gente vai ter. Então, o julgamento é um julgamento moral, um julgamento ético e um julgamento de viabilidade efetiva do conhecimento que está sendo produzido. Atenção, então ninguém aprende se não tiver um foco específico, e nesse contexto o foco ele está muito relacionado à noradrenalina no sistema nervoso central. Então, pacientes que já têm dificuldade na transmissão colinérgica, em geral, também com o passar da evolução da doença, eles também têm prejuízos na transmissão colinérgica para noradrenérgica relacionados à atenção e ao foco. Então, como a noradrenalina, além de definir o foco, a atenção, a vigília, para o processo de captação de informações novas, a noradrenalina também está envolvida nos processos excitatórios. Então, não é infrequente que a gente encontre pacientes portadores de Alzheimer nos quadros mais avançados que vão ter déficits de comportamento ou alterações de humor relacionados à depressão. Então, é bem frequente. Também a capacidade executiva, que tem um lobo específico no cérebro, o lobo occipital, em que esse comportamento, esse aprendizado, é executado, é armazenado em locais que direcionam ao processo de execução. Então, onde a gente tem a capacidade executiva de todos os comandos mentais aprendidos. Então, a partir dessa regulação do lobo occipital que a gente, por exemplo, dá o comando motor para que a gente possa estabelecer, voltando ao exemplo da bicicleta, aqueles movimentos relacionados ao empinar a bicicleta, ou mesmo ao movimento relacionado ao pedalar, né? E também o processo cognitivo tem uma relação direta com a linguagem e com a praxis, ou com a praxia, que é a organização das palavras. Então, se nós tivermos aqui um distúrbio cognitivo colinérgico, glutamatérgico nesse paciente com Alzheimer, ele vai ter dificuldade na articulação, como lá na articulação das palavras e das ideias, né? Então, ele não consegue. Isso entra num conflito, porque ele tem um desejo de expressar alguma coisa, mas as palavras, a organização da ideia não vem em função dessa degeneração neuronal colinérgica. Então, é bem impactante para esse paciente. Vocês podem, então, relacionar com as fases iniciais lá da Alice, né, do filme, em que ela tinha um prejuízo de relacionamento já, porque as palavras não vinham, porque ela esquecia, né? Ela tinha a dificuldade de articulação das palavras e das frases. Vejam que essa dificuldade na articulação das frases também está presente com a evolução da doença. E ela é muito relacionada também à capacidade de, vamos dizer assim, a capacidade intelectual do paciente. Então, quanto mais intelectualizado, quanto maior o rol de palavras, menos
menos impactante é essa dificuldade, porque o paciente acaba substituindo as palavras no seu, como ele tem um arsenal grande de opções, esquece aquela palavra, mas substitui por outra, e aí, normalmente, o diagnóstico para esses pacientes mais intelectualizados é ainda mais difícil, porque eles conseguem, muitas vezes, alternativas para expressar a mesma ideia, ainda que não seja a memória original que eles queiram se referir. Então, a gente tem que ter uma atenção redobrada em pacientes que têm alto grau de intelectualidade, porque eles mascaram muito bem a doença, né? E eles escondem isso, obviamente, porque tem esse recurso de praxe de linguagem mais avançado, mais evoluído, e aí muitas vezes a família só vai se deparar, só vai se confrontar com o sintoma quando a doença já está no estágio mais grave. Como foi lá no caso do filme, né? A professora lá, a Alice, tinha todo um arsenal de linguagem que ela acabava usando para tentar expressar suas ideias, mesmo tendo todos os sintomas evoluindo rapidamente, no caso dela. Tudo bem por aí? Estão todos presentes, todos vivos? Alguém fala comigo? Sim, professor. Então tá bom. Porque eu não estou presente aí, né? Eu estou só falando aqui. A gente está hoje com a sobrecarga de rede, daí quando eu boto a imagem, ela sobrecarrega a internet e a gente tem um prejuízo na transmissão. Então, a gente está, eu e a Marilis transmitindo ao mesmo tempo. Então, eu preferi garantir a qualidade do áudio e da imagem. Tá bom? Muito bem. Então, doença de Alzheimer é a doença como a de Alzheimer. A gente tem ainda outras doenças degenerativas que podem estar aparecendo no paciente e que muitas vezes são conflituosas ou podem aparecer com sintomas paralelos à doença de Alzheimer. Como a doença é degenerativa, é neurodegenerativa, ela também produz, se nós lembrarmos lá da aula de patologia, se ela é uma neurodegeneração induzida por apoptose, ela vai gerar um prejuízo da célula específica. Mas se eventualmente a gente tem uma degeneração oxidativa e gera uma necrose nesses pacientes, no cérebro desses pacientes, o que a gente vai ter é um quadro inflamatório associado. Então, a gente vai ter a inflamação neuronal. Uma inflamação neuronal que pode levar à degeneração de outros neurônios, outros conjuntos de neurônios. E assim a gente vai encontrar, por exemplo, esquizofrenia, alterações de esclerose lateral amiotrófica, o ELA, né? Doença de Parkinson, Huntington, doenças degenerativas do gânglio da base, atrofias sistêmicas, normalmente de degeneração progressiva também. Então, todas essas doenças são geradas a partir de produção de radicais livres e mediadores inflamatórios. Então, a gente vai ter um prejuízo funcional de múltiplos neurônios que podem aparecer tanto no paciente com Alzheimer como em outros pacientes com degeneração de outros circuitos neuronais. Então, a gente tem essa contingência associada. Na doença de Alzheimer, a gente tem uma hipótese muito bem estabelecida pela medicina, né? Pelo campo da medicina e pelas ciências biológicas. A hipótese para que a doença de Alzheimer aconteça é exatamente a hipótese amiloide. A hipótese amiloide, que é a mais aceita hoje, diz que a gente tem um gene específico para uma proteína precursora da proteína beta-amiloide, chamada APP, e que está localizado no cromossomo 21. Então, a gente tem a possibilidade aqui de pacientes com a trissomia do 21, como síndrome de Down, possui uma cópia extra desse gene ainda, exibindo normalmente uma desordem semelhante à doença de Alzheimer, por volta dos 40 anos de idade. Então, o paciente com a trissomia do 21, que é o Down,
ele se evolui quando chega aos 41, 40 anos, por volta dos 40 anos, ele manifesta sempre uma alteração cognitiva e de distúrbios de humor similares àquelas apresentadas à doença de Alzheimer. Por isso, a hipótese amiloide, e como essa proteína é expressa nesse contexto da síndrome de Down, essa hipótese amiloide, ela tem um fundamento bastante relacionado com a clínica do paciente, né, e com a expressão genética dele. De fato, essa proteína beta-amiloide, ela é expressa nessas condições dos pacientes sob determinadas condições de estímulo. E aí esse estímulo normalmente é um estímulo que ninguém ainda sabe exatamente ao certo qual é o estímulo para desencadear a expressão desse gene, mas o fato é que determinadas condições ambientais, como, por exemplo, impactos emocionais muito fortes, aquele paciente que passa por um trauma emocional muito agressivo e que não é metabolizado mentalmente por ele, e que faz com que ele repita mentalmente, muitas vezes, a palavra ou a expressão, né? Eu quero esquecer disso que aconteceu comigo, eu quero apagar isso da minha mente. E esse desejo, muitas vezes repetido, pode ser um estímulo, e normalmente é um estímulo, para que o cérebro obedeça. Os neurônios obedeçam essa informação, esse desejo manifestado pelo paciente, fazendo com que haja a expressão dessas proteínas, essa proteína beta-amiloide. E aí esses neurônios passam a expressar essas proteínas, que se depositam sobre a parede dos neurônios e geram estresse oxidativo, geram uma perda funcional da atividade neuronal, o que faz com que o paciente comece a ter um processo de oxidação, porque como ele vai ter aumento da atividade mitocondrial para tentar compensar a expressão dessas proteínas beta-amiloides, que tem um custo energético muito alto para o neurônio, ele acaba ativando os processos mitocondriais muito fortemente. E aí isso leva a uma superexpressão ou uma superprodução de radicais livres no sistema nervoso central. E aí os neurônios literalmente oxidam por dentro, né, a partir da mitocôndria. Quando acontece esse processo oxidativo só na mitocôndria, são liberados aqueles fatores que a gente viu na aula de patologia, que são os fatores pró-apoptóticos. O primeiro deles é o citocromo C, a partir da mitocôndria. Então, o citocromo C que ativa a via das caspases e o neurônio entra em processo de apoptose. É convertido a partir da ativação da caspase 3 em corpos pró-apoptóticos e que depois são fagocitados pelas células da glia. E aí esse neurônio, essa doença, quando esse estímulo acontece, pró-apoptótico, ela tem um grau de evolução de médio a moderado, uma evolução assim de fraca a moderada, né, de lenta a moderada. Quando a gente tem um processo em que a oxidação acontece além da mitocôndria em outras partes, como as membranas dos neurônios, em citoesqueleto neuronal, o processo necrótico começa a aparecer nesses neurônios. E aí a evolução necrótica faz com que a gente tenha a liberação explosiva dos mediadores contidos dentro da estrutura neuronal, o que gera um quadro inflamatório. Então, na inflamação, a gente vai ter migração de células de defesa, todos aqueles processos relacionados à inflamação. E com isso, a gente tem um prejuízo ainda maior e muito mais rápido na evolução do quadro da doença do paciente. Foi o que aconteceu lá com a nossa paciente no filme que vocês assistiram, né? Com a Alice. Uma evolução muito rápida e uma perda das funções de coordenação motora, da atividade cognitiva e de todos os processos muito intensamente. Então, a proteína beta-amiloide é essa hipótese mais aceita, né?
A grande perda sináptica e a morte neuronal observada nessas regiões é especialmente relacionadas aos neurônios colinérgicos, como a gente já mencionou, né? Então, essa função cognitiva que tem a deposição de proteínas beta-amiloides nos neurônios colinérgicos faz com que ela tenha um processo ou de apoptose ou de necrose, fazendo a involução da capacidade de transmissão de conhecimento, de armazenamento de memória e de geração de uma conexão neural para os estímulos para os estímulos de conhecimento, de novos conhecimentos. Então, o paciente com Alzheimer entra nesse processo. Normalmente, a proteína beta-amiloide ela é eliminada pelo líquor, mas em alguns casos, nos pacientes com Alzheimer, essa proteína acaba se acumulando no cérebro, fazendo com que a concentração no líquor caia, e a gente tem um processo de fosforilação dessa proteína beta-amiloide na porção tau, que é uma das subunidades da proteína, gerando aí o que a gente chama de emaranhados neurofibrilares dentro dos neurônios. E normalmente é essa alteração que leva à destruição, seja apoptótica, seja inflamatória dos neurônios colinérgicos. Então, sempre tem esse comportamento degenerativo neuronal colinérgico e, na grande maioria das vezes, também associado aos neurônios glutamatérgicos. Então, na fisiopatologia, o que a gente vai encontrar aqui é a morte neuronal, a fosforilação da proteína tau, que é eliminada pelo líquor e aumentando a concentração. Na doença de Alzheimer, então, diminui a concentração de beta-amiloide e aumenta a fosforilação da proteína tau. E o fato, ou o final, o depósito desses aglomerados neurofibrilares e a perda neuronal e sináptica pela ativação da glia e a geração de quadros inflamatórios. Sempre na evolução vai ter uma degeneração que pode levar ao quadro final de inflamação. Sempre que a gente tem essa destruição, seja pela necessidade de migração de macrófagos para o tecido perivascular, para fagocitar os corpos apoptóticos, seja pela migração de neutrófilos durante o quadro inflamatório, em ambos os casos, a gente vai ter ativação da glia e vai ter quadro inflamatório no final do processo, né? Então, a gente vai ter, em algum momento, sim, a inflamação neuronal acontecendo, a neuroinflamação. Então, a gente tem esses comportamentos relacionados ao prejuízo evolutivo da capacidade cognitiva e de memória do paciente. Na etiopatogenia da doença, a gente tem, então, o acúmulo dessas proteínas deformadas, proteínas beta-amiloides, em especial a porção tau, danos oxidativos e inflamatórios para o cérebro, e isso leva à disfunção sináptica na transmissão de acetilcolina, principalmente, o que leva ao declínio cognitivo. Mas lembrem que a gente está falando de um processo degenerativo neuronal e neuroinflamatório. Isso faz com que também outros neurotransmissores sejam afetados com a evolução da doença, incluindo aí serotonina, dopamina e noradrenalina, onde a gente tem um declínio comportamental, o que faz o paciente, na grande maioria das vezes, estabelecer comportamentos depressivos, involução de relacionamentos, ele então se sente desconfortável em estabelecer isolamento social, isolamento relacional, né? Que faz com que ele tenha um prejuízo ainda maior da capacidade de estímulo mental para uma preservação das funções cognitivas por um tempo maior. E isso faz com que haja uma evolução do declínio cognitivo muito mais rápido do que normalmente teria. Nesse contexto, então, esse acúmulo das proteínas beta-amiloides, mais a ocorrência de emaranhados neurofibrilares, geram o quadro de inflamação, oxidação e excitotoxicidade pela liberação
maciça quando há destruição de glutamato, a gente tem uma liberação maciça de todo o conteúdo de glutamato de dentro dos neurônios glutamatérgicos. Isso gera um quadro de excitotoxicidade pela estimulação de receptores glutamatérgicos também. Receptores glutamatérgicos, em especial aí o NMDA, icainato e AMPA, que são 3 receptores diferentes para o glutamato, todos eles estão diretamente relacionados com canais de cálcio. Então, o influxo de cálcio para dentro dos neurônios gera um comprometimento ainda maior da atividade mitocondrial pela calcificação da mitocôndria, paralisia mitocondrial, e isso leva também à ativação de caspases que são dependentes de cálcio, como a caspase 9. Caspase 9 que ativa a caspase 3, que gera todo o quadro de apoptose celular dos neurônios colinérgicos. Então, esse processo relacionado ao aumento do influxo de cálcio gera ainda mais prejuízo na degeneração e uma velocidade do processo degenerativo muito, muito mais aumentada. Esse aqui só para vocês verem como fica, como é um cérebro saudável e como é um processo de evolução na doença de Alzheimer em termos de massa neuronal. Esses emaranhados neurofibrilares que levam à degeneração de neurônio, olha a diferença que faz em relação à perda de massa, né? Massa mesmo, física de neurônios. Isso faz, obviamente, com que tenha todo o prejuízo comportamental, né? Aqui na doença intermediária e aqui num quadro mais severo de degeneração. Então, tem perda de massa neuronal pelo processo degenerativo relacionado à apoptose e, numa evolução maior, também em quadros de inflamação necrótica. Na doença de Alzheimer, então, é isso que a gente vê, né? Esses emaranhados aqui, só para a gente ilustrar, né, como é que eles se formam, o processo de hiperfosforilação da proteína tau e gera esses filamentos emaranhados que promovem uma perda funcional ainda maior da capacidade de transmissão colinérgica nesses pacientes. Aqui, de novo, aqui é uma foto mesmo, né, uma microfotografia de massa de um cérebro normal e de um cérebro, olha como fica alterado e como perde massa muscular pela degeneração oxidativa, né? É como literalmente o cérebro enferrujasse e a ferrugem fosse se desmanchando ao longo do processo da evolução do paciente. Então, esse aqui é um paciente já com um quadro evolutivo clínico muito, muito forte, em que ele tem esse prejuízo funcional bastante afetado pela massa que é perdida pelo estresse oxidativo. Na epidemiologia, a gente tem algumas informações bem interessantes também. A prevalência mundial de demência aumenta com o envelhecimento, então, entre 65 aos 69 anos, a gente tem 1,2%. De 70 a 74 anos, 3,7%, de 75 a 79, 7,9%. Isso chega aos 90, acima de 95 anos, em torno de 55% dos pacientes que evoluem até esse grau de idade com quadros de demência ou de doença de Alzheimer. Então, demência ou doença de Alzheimer afeta, na grande maioria, pessoas de maior idade. Por que pessoas de maior idade? Porque a gente tem um comprometimento das defesas antioxidantes muito grande com a evolução da idade. A gente perde as nossas capacidades de sequestrar os radicais livres que são formados. A gente perde a capacidade de expressar as proteínas antioxidantes, como a superóxido dismutase, glutationa peroxidase, catalase. Todas essas proteínas, todas essas enzimas antioxidantes, elas ajudam a preservar os nossos tecidos e reduzem aquele comprometimento entre a função apoptótica, que é
necessária nas células e a função de regeneração tecidual, que é importante para repor as células que entram em quadros de apoptose. Nesse caso aqui, a gente vai perdendo com a evolução da idade a capacidade de expressar essas proteínas antioxidantes. Por isso a gente tem uma maior prevalência de efeitos de degeneração, inclusive neuronal, nos pacientes de maior idade. No Brasil, 7,7 por 1.000 pessoas por ano em indivíduos com mais de 65 anos é a taxa de epidemiologia do Alzheimer. E a taxa de incidência praticamente dobra a cada 5 anos aqui no Brasil. Então, efetivamente, a gente vai ter um prejuízo aí cognitivo à medida que vai passando a nossa idade. Alguns sintomas, como a gente pode reconhecer o paciente portador de Alzheimer em cada uma das fases, a fase inicial, a fase intermediária e a fase mais grave. Nesse contexto, a gente tem, na fase inicial, os lapsos de memória recente, mudanças de comportamento, o paciente fica mais introvertido, às vezes fica falante, mas uma fala desconexa, que acaba prejudicando também a compreensão do que o paciente quer expressar de fato. Então, uma fala desconexa fica mais falante. Senso de direção também fica bem comprometido, especialmente em relação aos locais externos, quando há um fluxo de imagens, de informações sensoriais muito forte, o paciente fica desorientado e perde o senso de direção. Normalmente, ele fica perdido, né, em situações em que ele normalmente acharia o caminho muito facilmente. Atitude mais agressiva que o normal, às vezes sem uma justificativa aparente. Então, ele fica mais agitado, mais nervoso, exatamente porque tem a dificuldade interna de processamento das informações. Como isso tudo começa a ficar muito confuso na mente desse paciente, ele acaba se exaltando para tentar se proteger, se defender, né, de questionamentos sobre o comportamento de esquecimento que ele está tendo. E uma coisa que aguça bastante, especialmente em pacientes que já têm uma tendência a esse fenômeno, que é a teimosia. O doente insiste em dizer que não há nada de errado com ele. Então, é o último a admitir que pode, exatamente como a pessoa no filme lá, né, a Alice. Ela relutou de toda forma a admitir que ela estava doente, precisava de ajuda nesse caso. Na evolução, quando chega então a quadros intermediários já da doença, a gente já tem uma perda de memória que se intensifica, o paciente já tem quadros bastante progressivos de perda cognitiva de memória, a repetição efetiva de informações. Normalmente aqui o paciente começa a contar várias vezes a mesma história ou fazer repetidas vezes as mesmas perguntas. E aí a gente tem, nesse contexto, já que identificar como ou uma demência senil ou um quadro de Alzheimer sendo instalado. O estranhamento também, a falta de reconhecimento da casa, dos pertences ou da própria família. Então, ele se sente um estranho entre os seus familiares. Isso também é bastante frequente na fase intermediária. Alternância, momentos de lucidez e confusão mental. Tem hora que ele se estressa super bem, que é quando a gente tem a liberação, consegue estabelecer um mecanismo de liberação de acetilcolina. E aí ele tem o processamento cognitivo normal. Eventualmente, quando essa capacidade cognitiva cai, é em função propriamente da perda da capacidade de liberar acetilcolina. O estresse também acompanha esse paciente na fase intermediária, estresse tanto psicológico quanto emocional, né? Ele se sente cada vez mais irritado,
porque ele tenta coordenar suas ideias, mas ele não consegue. Isso gera um grau de ansiedade e de estresse que altera todo o fluxo hormonal, inclusive, desse paciente, podendo levar a uma fadiga adrenal e quadros de depressão que estão associados. Também a agressividade aqui, como já era inicializada aqui na fase inicial, aqui ela se agrava bastante, especialmente quando ele é contrariado. O paciente quer fazer alguma coisa e a família diz, não, isso não é conveniente, e aí ele tem sempre uma resposta de bastante agressividade. O paciente também, nessa fase intermediária, começa a ter dependência física já para algumas coisas que ele normalmente fazia sozinho. Então, algumas atividades começam a ser bastante comprometidas, escovar os dentes, tomar um banho, fazer todos os processos de higiene que ele normalmente faria sozinho, né? Agora ele precisa já de um ajudante ou de uma ajuda externa para realizar essas funções. O vocabulário, ele começa a ter alternância, especialmente se for um paciente limitado em termos de praxis, né, de vocabulário, de intelectualidade. Nesse contexto aqui, já nas fases intermediárias, ele tem essas perdas de vocabulário que é bastante restritivo. E como ele tem essas perdas de vocabulário, ele normalmente também não consegue expressar suas ideias, porque tem esses lapsos de palavras que não conseguem montar uma estrutura verbal, né, para expressar suas ideias. Na evolução da doença, nos estágios mais graves, ele tem uma dependência total física, né, dos comandos cerebrais, já foram destruídos, então, incluindo aí todas as funções mais primárias, por exemplo, defecação, urina, esvaziamento da bexiga, para comer, para estabelecer qualquer outro processo que dependa de um movimento voluntário consciente, ele já não tem mais isso. O paciente, então, tem total dependência física dos comandos de outras pessoas. Ele não anda quase nada e não fala. Então, essa já é uma evolução bastante significativa, porque ele esquece também como andar ou como processar mentalmente uma frase, né? Ele não reconhece ninguém, nem a si mesmo. Então, ele se olha no espelho e se assusta, porque não tem mais a percepção de si próprio. Todo o comportamento somestésico, que se vocês lembrarem das nossas aulas iniciais, estava relacionado a movimento, a sentir o próprio corpo, isso tudo desaparece. E ele passa agora a não reconhecer nem o próprio corpo, nem a sua própria face, né, frente ao espelho. Normalmente também tem aparecimento de infecções, especialmente urinárias e pneumonia, porque como ele tem inalação de muco catarral, quadros evolutivos de infecções bacterianas, como ele não tem um processamento urinário adequado, sempre tem urina que volta retrogradamente para a bexiga, depois do esvaziamento, ele tem normalmente essas infecções recorrentes. E nesse estágio da doença, o paciente precisa realmente de um cuidado muito, muito próximo, porque senão ele, apesar de não morrer do Alzheimer, ele morre de infecções oportunistas paralelas. Inclusive, aí a deglutição já fica prejudicada, ele esquece como deglutir, e aí essa deglutição, na verdade, a alimentação já passa a ser por sonda, né? Porque ele não tem mais o movimento mecânico capaz de fazer a deglutição, nos estágios mais avançados da doença. E surgimento de feridas, como ele normalmente tem praticamente nenhum movimento, ele fica parado muitas vezes na mesma posição por longos períodos de tempo, o que leva ao prejuízo de úlceras de pressão, que são aquelas feridas pela própria posição ortostática do indivíduo, no leito ou na cadeira, onde ele fica sentado por muito tempo. Então, essas são as 3 fases fáceis de identificar. Normalmente, esses pacientes têm ou um envolvimento
que inicializou aqui, que é um envolvimento emocional afetivo muito forte, ou eles podem ter uma herança genética, para que a gente possa também já, nesses primeiros sintomas, relacionar com essa posição genética, ou ainda a intoxicação por metais pesados, organofosforados, ou outros medicamentos oxidativos que podem ser indutores dessa expressão das proteínas beta-amiloide. Tá bom? O diagnóstico para esses pacientes normalmente é clínico, não tem um diagnóstico efetivo, assim, um exame de sangue. Agora que a gente está desenvolvendo alguns exames laboratoriais, eu orientei uma tese de doutorado em que a gente fez a padronização de coleta de saliva com SWAB, exatamente como faz na coleta para DNA, a gente faz a coleta de saliva e de mucosa para fazer o diagnóstico na saliva de proteínas beta-amiloides e de marcadores para o Alzheimer. Então, tinha algumas proteínas específicas, uma tese de doutorado que eu orientei e que está sendo implementada agora nos hospitais, aqui no Albert Einstein, no Hospital das Clínicas, como um exame complementar, como exame para diagnóstico complementar, né? Normalmente a gente também usa exames de imagem, ressonância magnética, tomografia computadorizada para excluir outras doenças, mas não para confirmar o Alzheimer, porque é muito difícil de pegar esses processos degenerativos, especialmente no início, né, da doença. Quando já tem um quadro evoluído, e aí a gente não precisa mais desses exames, porque a clínica já está muito evidente. Mas no início do processo, a destruição colinérgica é difícil de detectar através da imagem. A gente também faz uma avaliação profunda das funções cognitivas, o que permite aqui uma investigação comportamental, né, que associado à clínica pode estar confirmando o diagnóstico. No exame laboratorial, a pesquisa basicamente é da própria proteína amiloide, da proteína fosforilada, da tau fosforilada, e os testes de rastreio, que normalmente é aquele que a Alice fez durante a sua entrevista lá com o médico, né? O mini exame cognitivo, o mini exame mental, o teste do relógio, todos esses parâmetros são parâmetros de mensuração da atividade motora do paciente, que também auxiliam no complemento do diagnóstico clínico que é feito com o paciente. Então, aqui só para vocês verem o mini exame de estado mental, que é o mini-cog, alguns parâmetros que são avaliados dentro do parâmetro de linguagem, de evocação, atenção e cálculo, exatamente como a Alice fez lá no filme, né? E a orientação, dia da semana, tanto que a moça lá perguntava, né? Que dia é hoje? Aí ela sempre dizia, não acredito que eu tenho que responder isso de novo, né? E aí, que dia é hoje? E aí ela, mas hoje é... Aí começava já a ter os lapsos com a evolução da doença, né? Se vocês puderem recordar lá do filme. Então é bem interessante. A gente tem também o MEN, que é a escala de pontuação do mini exame de estado mental. A gente tem aqui uma pontuação que vai avaliar o grau de evolução desse paciente. No diagnóstico por imagem, o que a gente vai ver na evolução, o grau de comprometimento de massa mesmo, né, massa neuronal, e um diagnóstico diferencial, que a gente precisa também estabelecer para ver se não é originário de outras causas, como, por exemplo, intoxicação por drogas, medicamentos, a depressão ou pseudodependências de drogas que podem gerar quadros degenerativos. É o caso de pacientes com crack, que são dependentes de crack. O crack gera uma destruição neuronal assim absurda, né? Pelo próprio efeito excitatório que ele gera, o efeito que libera todos os neurotransmissores, e inclusive o próprio glutamato. E o glutamato gera excitotoxicidade.
pela mobilização do cálcio. Então, a gente tem aí dependência e pseudodependência, alterações metabólicas hidroeletrolíticas, como no caso do cálcio, né, elevado no sistema nervoso central, doenças cerebrovasculares, que podem levar a prejuízos de irrigação sanguínea, e aí a destruição do neurônio ser devido à obstrução vascular, como no caso de alguns pacientes com acidente vascular cerebral, obstrutivos ou hemorrágicos, e que podem gerar, algumas vezes, sinais clínicos associados a esses comportamentos como Alzheimer, né? Então, a gente precisa efetivamente descartar esses diagnósticos associados. E também o de outras demências que envolvem mecanismos degenerativos neuronais de outras vias neuronais, que não a via colinérgica. Então, a gente tem que descartar essas outras. Se, por exemplo, uma via serotoninérgica ou dopaminérgica, a gente vai ter uma demência senil, um comprometimento de comportamento também, mas por uma demência senil que não está diretamente relacionado ao controle colinérgico, nem glutamatérgico. Então, esse é um diagnóstico diferencial que precisa ser feito, porque as estratégias terapêuticas são diferentes para cada uma dessas abordagens diagnósticas. E é exatamente o tratamento farmacológico que a gente vai ver na nossa aula da próxima semana, que é o tratamento farmacológico convencional, tratamento convencional que é, nesse caso, o restabelecimento até onde for possível dos níveis de acetilcolina. Quando não é mais possível, a gente faz a administração de agonistas colinérgicos, mas nas fases mais iniciais, o que a gente trabalha basicamente são inibidores da degradação de acetilcolina, como é o caso da rivastigmina, da donepezila e da galantamina, que são inibidores da acetilcolinesterase ou anticolinesterásicos, também chamados. E aí esses medicamentos, eles são usados exatamente para promover um aumento da concentração disponível de acetilcolina na estrutura sináptica desses pacientes. Com isso, ele restabelece, ainda que parcialmente, a transmissão colinérgica. Professor, isso aqui melhora do paciente com Alzheimer? Na verdade, aumenta a sobrevida e aumenta a qualidade de vida, especialmente nas fases iniciais da doença. Aqueles sintomas normalmente são minimizados da fase inicial da doença. Mas, professor, inibe a degeneração? Não. Não inibe a degeneração colinérgica. Como a gente viu, é uma degeneração colinérgica irreversível, progressiva, e que não tem uma forma específica na farmacologia convencional de estabilizar os neurônios colinérgicos depois que são desencadeados esses fenômenos epigenéticos de expressão das proteínas degenerativas, como a proteína beta-amiloide. Então, não tem cura. Se alguém disser assim, professor, meu pai, meu avô tinha Alzheimer e tomou esse remédio e se curou. Não, isso não existe. Ainda, pelo menos. O que se está programando para a próxima década é o transplante de neurônios colinérgicos através de células embrionárias, troncoembrionárias, estimulando com isso a reposição dos neurônios colinérgicos que forem degenerados pelo estresse oxidativo. Mas essa tecnologia ainda não está disponível e ainda está numa fase bem inicial de desenvolvimento. O que tem de mais efetivo, então, professor Niraldo? Vocês podem encontrar várias terapias complementares que podem ser feitos com o paciente, modos não farmacológicos de tratá-lo.
O primeiro deles, estimular as atividades cognitivas, sociais e físicas. O paciente com Alzheimer não pode ser excluído do convívio social, ele deve ser cada vez mais incluído. Isso faz com que a gente tenha uma evolução e uma redução do grau de comprometimento, apesar de toda a dificuldade que tem de acesso a esse paciente em termos de relação. Mas ele deve ser incluído socialmente, para que ele possa ter um resgate cada vez maior das atividades cognitivas. O treinamento dessas funções cognitivas de atenção, memória, linguagem, orientação, tudo isso são compensatórios e que melhoram a qualidade receptiva desse paciente, prolongam assim a sua vida, diminuindo o grau de comprometimento neuronal. E, obviamente, o uso das plantinhas medicinais, que é o tema da nossa próxima aula. Como tratar paciente com Alzheimer a partir do uso das plantas medicinais. Beleza? Vamos, então, abrir aqui as nossos microfones para discutirmos esse tópico até agora. Professor, Pois não. a memantina, ela vai ter uma ação como? Vamos conversar sobre ela também na semana que vem, tá? Mas ela preserva os neurônios colinérgicos e ela age também parcialmente como agonista colinérgico. Então, é já numa fase mais evoluída da doença, onde já não existe mais o neurônio colinérgico. A gente pode suplementar com memantina para estimular os receptores colinérgicos. Entendi. Então, aí já é um medicamento mais usado já em fase mais avançada, né? Isso, naquela fase intermediária para as fases mais finais. Mas aí ele só vai ter um retardo, qualquer medicamento vai ter um retardo na velocidade do desenvolvimento da doença, né? Isso mesmo, da degeneração. Ou, eventualmente, corrige algum sintoma mais deletério, assim, socialmente, para o paciente, mas não impede que haja degeneração. Entendi, só vai acontecer mais devagar. E os sintomas, alguns deles também melhoram, mas não protege de forma... É que eu lembro que eu atendia um pacientinho de físio que ele tomava essa memantina, e como é que ela age? Tá, eu vou passar depois um outro slide no início da semana que vem, e aí a gente vai discutir os principais medicamentos hoje disponíveis, né? Mas o principal grupo ainda são os anticolinesteráticos. A rivastigmina é o principal deles. E a rivastigmina agora foi desenvolvida na forma de PET, exatamente para impedir que o paciente esqueça, né? E aí é um PET de liberação programada, né? Daí fica uma semana recebendo a medicação, né? É bem mais prático até mesmo para a família que cuida, professor. Sim, certamente, porque o paciente vai dizer, eu tomei, ou não lembro se tomei. E normalmente o paciente com Alzheimer, que já tem, ele fica muito teimoso, né? Ele pode ter tomado lá uma vez, e aí para ele já tomou há muito tempo. Aí ele tomou a vida toda aquele negócio, e aí não quer mais tomar. Então, a forma de PET é bem interessante para esse paciente. Beleza, obrigada, professor. Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não, Juliana. Assim, o Alzheimer, ele pode também trazer alguma outra doença mental junto com essa degeneração? Porque na área da enfermagem, às vezes eu escuto muito assim, o paciente além do Alzheimer, ele tem demência. Aí eu fico sempre pensando assim, será que a demência veio dessa degeneração por causa do Alzheimer ou não, é a da idade mesmo?
Então, veja bem, Juliana, boa pergunta essa. O Alzheimer vem sozinho? Quando a gente fala de processo apoptótico dos neurônios colinérgicos, o Alzheimer pode existir sozinho. Mas quando a gente fala de uma evolução da doença de Alzheimer com um quadro inflamatório, a gente começa a comprometer outros neurônios também. Então, se a gente tem um prejuízo só colinérgico, isso caracteriza a doença de Alzheimer. Se a gente tem um prejuízo colinérgico, noradrenérgico, serotoninérgico e dopaminérgico, isso caracteriza a demência senil, por exemplo, ou outras demências que podem estar relacionadas ao efeito pró-inflamatório do Alzheimer e que gera toda essa modificação da viabilidade dos outros neurônios. E aí a gente pode ter, sim, um comprometimento de várias alterações. Demência associada a Alzheimer, demência associada à depressão, Alzheimer associada à depressão. Então, tem todo um contexto que pode estar correlacionando aí as funções. Tá bom? Tá, professor, muito obrigada, viu? De nada, Juliana. Professor, eu tenho uma pergunta. Assim, Pois existe não, algum Natália. estudo ou alguma explicação? Porque eu já vi bastante paciente que tem Alzheimer, principalmente no começo. Eles esquecem, não conseguem lembrar das coisas do presente, mas o passado, para eles, se você for conversar com eles, eles lembram de tudo. Tem alguma explicação para isso? Tem, Natália, tem uma explicação muito lógica, assim. É como se a gente tivesse uma plantinha, vamos imaginar uma plantinha, em que ela acabou de nascer e está numa mudinha, assim, bem tenra, né? Essa plantinha tenra, essa plantinha que está nascendo agora, se refere às memórias mais recentes. Quando a gente tem uma plantinha já que existe há 20, 40, 50 anos, isso já é uma árvore, né? Então, o prejuízo, imagina o prejuízo oxidativo ou prejuízo de uma enxada. Uma enxada vai capinar primeiro a plantinha mais recém-nascida ou a árvore? Natália, pode responder. Vai ser a mais recém-nascida. Isso mesmo, e é isso que acontece. Quando a gente estabelece esse processo degenerativo, as primeiras memórias que vão ser degeneradas são essas que têm menos tempo de permanência no cérebro. E por isso o paciente vai esquecendo essas memórias recentes. Então, é como se o Alzheimer fosse a enxada, ela vai capinando todas as estruturas mais recentes, mais fáceis de serem capinadas, até chegar naquela árvore, que é a memória mais antiga, né? E que foi reforçada várias vezes por reconexões daquela mesma memória. Então, quanto mais reconectada for a memória, tanto mais preservada ela é da degeneração. Então, se vocês quiserem lembrar de alguma coisa por muito tempo, reforcem essas memórias. Por exemplo, eu sei que eu vou ser inesquecível na vida de vocês. Vocês sempre vão lembrar, o professor Niraldo, que estava aquelas aulas meio malucas, falava de algumas coisas bem legais, e outras que assim a gente ficava, nossa, é isso. Então vocês vão chegar lá com 50 anos, quando vocês me verem dando palestra por aí, eu vou estar dando palestra ainda, né, por aí, daqui a 50 anos, vocês vão dizer, nossa, professor Niraldo, olha que legal. Mas vocês vão ter professores, por exemplo, que, nossa, esse cara deu aula para mim em algum momento da vida, muito provavelmente vocês vão esquecer deles. Então, quanto mais reforçado for a memória, tanto mais preservada ela vai ser ao longo do tempo. E aí, essa inchada do Alzheimer, ela vai conseguir capinar as memórias mais frágeis que tiveram um evento emocional, um evento cognitivo relacionado. E ela vai ter mais dificuldade de eliminar as memórias mais reforçadas. Vai perder? Vai, porque com a enxada tu consegue capinar ao redor desse ambiente onde está a memória e ainda assim, ainda que seja uma árvore, conseguir derrubá-la.
E é o que faz o neurônio, é o que faz a evolução da doença, né? Daquelas fases iniciais para as fases mais finais. Tá bom? Entendi, professor. Joia. Então, tu vai ver esses pacientes passeando por aí. Paciente que esquece que comeu ontem, paciente que esquece aonde foi, esquece os compromissos agendados, mas não esquece lá quando ele foi para a guerra, lutar lá com os alemães na Segunda Guerra e tal. Então, é isso que vai acontecer. Tá bom? Perguntas, pessoas? Professor, Fala, Gi. o glutamato em alta concentração, ele sempre vai ser neurotóxico, independente se você tem Alzheimer ou não, né? Sempre vai ser neurotóxico. Tanto é que quando a gente tem um acidente vascular cerebral, seja isquêmico, seja hemorrágico, e que destrói neurônio colinérgico, a gente tem uma excitotoxicidade que é progressiva pelo número de neurônios glutamatérgicos que são destruídos. Ele libera glutamato e vai causando uma destruição neuronal ao redor do ponto focal onde aconteceu o acidente vascular. Então, é assim, a excitotoxicidade do glutamato. Sempre, com pancada, por exemplo, se sofre um traumatismo, eu vou ter uma perda daquele local, não foi por conta da pancada, mas por causa da neurotoxicidade que foi demasiado de glutamato. Exatamente. É isso? Exatamente. Pode ter uma ação física também, né? Pode ter uma ação física também. Mas na grande maioria das vezes é uma excitotoxicidade do glutamato, que evoca uma resposta de cálcio, um influxo de cálcio muito rápido, e o cálcio ativa as caspases. E a caspase destrói, né? Por formação Vamos lá de apoptose. e vamos brincar de apoptose geral. É isso aí. Estimula a apoptose geral no neurônio. Beleza, professor. Captei. Capitão? Obrigada. Show de bola. Obrigada. Tá bom. Mais perguntas, pessoas? Se não temos mais nada, deixamos para a próxima semana os tratamentos. Os complementares, os farmacológicos, os alopáticos e a fitoterapia para o tratamento dos pacientes com Alzheimer. E a contribuição da fito nesse campo é sensacional. Muito boa. E que pena que não é tão utilizada pelos médicos, que ficam restritos às armas alopáticas convencionais, que têm apenas efeitos muito paliativos sobre os sinais clínicos apresentados pelos pacientes. No mais, estamos com vocês amanhã novamente, e na semana que vem voltamos com o resto dessa aula de Alzheimer. Tá bom? Inesquecível. Joia? Beijo para vocês. Beleza. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Ale. Tchau, professor. Boa noite. Professor. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Prof. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Jéssica? Não, é a Michele. Oi, Mi. Fala, Mi. Deixa eu te fazer uma pergunta, não é da aula. Era do... Sabe o certificado da Marilis, da palestra que ela deu de aromoterapia? Eu tinha falado com ela. Tinha que ser sim, com ela você. já me passou aqui, tá? Já estou fazendo os certificados e já passo para vocês depois. Para anexar no processo lá, né, de atividades complementares, né? Isso, e tem aquele seu do ano passado. Lembra de fitoterapia da inflamação? Sim, também é. Pode deixar que a gente vai fazer dos dois e já inclui no prontuário de vocês. Então beleza. Vou ficar aguardando, professor. Tá Obrigada. tranquilo. Até o final do semestre a gente finaliza tudo e já posta as atividades complementares. Tá bom? Então, beleza, combinado. Boa noite, professor. Boa noite, Gi.